O Homem Perfeito, livro de Linda Howard, parte 8. Capítulo 22. Luzes brilhavam de uma ponta a outra da rua, e cabeças espiavam das portas quando Sam e Jane foram falar com os policiais. Detetive Donovan, disse um dos homens sorrindo. Então você é o homem seminu em que não devemos atirar? Sam olhou de cara feia para Jane. Ela apertou o bobo ainda mais. Você estava carregando uma arma, explicou ela. Não queria que te dessem um tiro por engano. Sadie e George vieram a seu lado da calçada e ficaram observando as luzes que piscavam. Os dois vestiam hobbies por cima dos pijamas. O senhor Kulavik calçava chinelos, mas a senhora Kulavik colocara galochas. A mulher esticou o pescoço, depois se aproximou. Do outro lado da rua, Jane viu a senhora Holland sair de casa. Sam suspirou. Eu verifiquei a casa, disse ele aos policiais. Está tudo quebrado, mas não tem ninguém lá dentro. Vocês assumam enquanto eu visto uma camisa. A senhora Kulavik tinha chegado perto o suficiente para ouvi-lo. Ela abriu um sorriso radiante. Por mim não precisa, disse ela. Sadie, reclamou o senhor Kulavik. Ai, que bobagem, George. Eu estou velha, não morta. Vou te lembrar disso da próxima vez que eu assistir o canal da Playboy. Resmungou o senhor. Sam tossiu e entrou em casa, mantendo a pistola junto à perna para que os vizinhos idosos não a vissem e se empolgassem. Jane percebeu a especulação no olhar dos vizinhos enquanto a observavam. Ela lembrou que não pusera o sutiã, e sua blusa de seda provavelmente deixava isso óbvio. Achando melhor não olhar para baixo para verificar, ela apenas manteve bobo agarrado ao peito. Também não ergueu uma das mãos para checar o cabelo, pois tinha certeza de que estava um ninho de rato. A chuva o molhara. Ela passara algumas horas rolando com Sam na cama. Os fios provavelmente estavam apontando um para cada lado. E dado o estado de seminudez de Sam, pois é, ela imaginava que a conclusão a que todos chegavam devia ser bem próxima da verdade. Pensar nos vizinhos era mais fácil do que pensar na casa. Depois da primeira visão horripilante da cozinha, Jane não tinha certeza de que queria ver os outros cômodos. Aquilo, logo depois do trauma da morte de Marcy, a levara quase ao limite. Então ela se concentrou em outras coisas, como a forma como a senhora Kulavik lhe deu uma piscadela quando Sam voltou vestindo uma camisa de botões para dentro da calça jeans, com o distintivo preso ao cinto. Ela se perguntou se ele colocara cueca. Você está trabalhando? Perguntou Jane, olhando para o distintivo. Por que não? Já estou na cena do crime e todos nós ficamos de plantão depois das 11. Jane ficou boquiaberta. Depois das... Que horas são? Quase meia-noite. Pobre bobo, disse ela horrorizada. Você pode tentar encontrar a comida dele e me trazer uma lata, por favor? Preciso alimentá-lo. Sam a fitou, a expressão em seus olhos escuros dizendo que ele sabia que ela estava evitando encarar a realidade sobre a sua casa, mas também transmitindo que compreendia. Tudo bem, vou trazer alguma coisa para o bobo. Ele olhou para a senhora Kulavik. Sadie, você e Eleanor podem levar Jane para minha casa e fazer um café? É claro, querido. Ladeada pela senhora Kulavik e a senhora Holland, Jane voltou para a cozinha de Sam. Ela soltou o bobo e analisou os seus arredores com curiosidade, já que aquela era a primeira vez que prestava atenção na casa. Antes de ela começar a se vestir, os dois não tinham se dado ao trabalho de acender as luzes. Então os únicos lugares que vira foram o quarto e a sala, ambos mobiliados apenas com o básico. A cozinha, como a dela, tinha uma mesa pequena e 4 cadeiras ao redor. E o fogão devia ter uns 20 anos. A geladeira, por outro lado, parecia novinha em folha, assim como a cafeteira.
Sam tinha suas prioridades. A senhora Kulavik, cheia de eficiência, foi preparar o café. Jane se tornou ciente de uma necessidade urgente. As senhoras sabem onde fica o banheiro? É claro, querida, respondeu a senhora Holland. O maior fica na segunda porta à esquerda no corredor. E tem um menor no quarto de Sam. Era engraçado que as vizinhas soubessem disso quando Jane não tinha a menor ideia. Mas era difícil explorar uma casa quando se estava jogada numa cama, esmagada por um homem de 90 quilos. Ela escolheu o banheiro maior por ser mais perto e levou a bolsa. Rapidamente, Jane tirou as roupas, usou o lavatório, encontrou uma toalha de mão e limpou todas as provas das 4 horas de sexo. Passou o desodorante dele, penteou o cabelo, que estava mesmo um ninho de rato, e dessa vez colocou o sutiã por baixo da roupa. Sentindo-se mais no controle da situação, ela voltou para a cozinha para tomar uma necessária xícara de café. Que tragédia o que aconteceu com a sua casa, querida, disse a senhora Holland. Mas fico feliz sobre Sam. Imagino que venham novidades por aí, não é? Eleanor, ralhou a senhora Kulavik. As coisas são diferentes hoje em dia. Os jovens não se casam só porque estão caindo de amores uns pelos outros. Ah, isso não significa que não devessem fazer isso, respondeu a senhora Holland com um ar de severidade. Jane limpou a garganta. Ela mal conseguia entender tudo o que havia acontecido naquela noite. Mas as horas que passaram na cama de Sam estavam bem claras em sua mente. Ele me pediu em casamento, contou ela, e eu aceitei. A azarada palavra noivado não foi mencionada. Poxa vida! A senhora Kulavik parecia radiante. Que maravilha! Quando será a cerimônia? Em 3 semanas, quando os meus pais voltarem de viagem. Jane tomou uma decisão impulsiva. E todo mundo na rua está convidado. Então, a cerimônia íntima tinha ficado um pouco maior. E daí? Você vai ter que fazer um chá de panela, disse a senhora Holland. Será que tem um papel e uma caneta por aí? Precisamos planejar as coisas. Não, mas eu não preciso de... Começou Jane. Mas então viu a expressão nos rostos das vizinhas e se interrompeu. Tarde demais. Ela percebia que um chá de panela seria mesmo necessário, já que teria que substituir todas as coisas que perdera. O queixo dela tremeu. Jane rapidamente o firmou quando um dos policiais entrou na cozinha com 2 latas de comida de gato. O detetive Donovan pediu para trazer isso, explicou ele. Feliz com a distração, Jane olhou ao redor tentando encontrar Bobo. Ele havia sumido. O gato devia estar se escondendo, nervoso por ser largado num ambiente desconhecido. Ela conhecia todos os esconderijos favoritos na sua casa, mas não fazia ideia de onde ele se esconderia ali. Como isca, ela abriu uma das latas de comida e então seguiu engatinhando pela casa, chamando Bobo baixinho, levando a lata diante de si. Finalmente o encontrou atrás do sofá. Porém, mesmo com a atração da comida, foram necessários 15 minutos para convencê-lo a sair do esconderijo. O gato se esgueirou até a lata e começou a comer com delicadeza, enquanto ela fazia carinho e usava o corpo quente e sinuoso dele para se acalmar. Bobo teria de ir para a casa de Shelley, pensou ela. Não poderia arriscar deixá-lo ali. Lágrimas surgiram em seus olhos, e Jane baixou a cabeça para escondê-las, concentrando-se no gato. Ao descobrir que ela estava fora, o maníaco descontara a raiva nos seus pertences. Apesar de se sentir mais do que aliviada por ter estado na cama de Sam e não na sua própria, ela não poderia arriscar Bobo e o carro do pai de novo. O carro! Meu Deus! Jane se levantou num pulo, dando um susto tão grande em Bobo que ele levou como um raio atrás do sofá. Já volto! Gritou ela para a senhora Kulavik e a senhora Holland e saiu correndo. Sam, o carro! Você viu o carro? Tanto o quintal dela como o de Sam eram ocupados por vizinhos.
Como o Viper estava estacionado diante de todos, rostos chocados se viram na sua direção. Jane nem tinha pensado em verificar o Viper, mas, por mais que amasse o próprio carro, o do pai era 5 vezes mais valioso, pelo menos, e completamente insubstituível. Sam apareceu na escada da cozinha. Ele olhou para a garagem e pulou até o chão. Juntos, os dois correram até o portão. O cadeado continuava no lugar. Ele não poderia ter entrado aí, não é? Perguntou Jane num sussurro agoniado. Talvez tenha tentado, já que seu carro está lá fora. Ele provavelmente achou que a garagem estava vazia. Tem alguma outra forma de entrar? Não sem abrir um buraco na parede. Então o carro está bem. Sam passou um braço ao redor dela e a guiou de volta para casa. Você não quer abrir o portão com essa plateia, quer? Jane fez que não com a cabeça, enfática. Vou tentar tirar esse carro daqui, disse ela, já fazendo planos. David terá que cuidar dele. E Shelley vai ficar com bobo. Meus pais vão entender, levando em conta as circunstâncias. Podemos colocar o carro na minha garagem, se você quiser. Jane pensou no assunto. Pelo menos ele ficaria por perto. A pessoa que estava fazendo aquelas coisas nem sabia do carro para início de conversa. Então, essa parecia uma opção segura. Tudo bem, vamos tirá-lo de lá quando todo mundo for embora. Ela não olhou para o Viper quando passou por ele, mas então parou. Encarando as luzes azuis em cima das viaturas, ela perguntou para Sam. E o meu carro está bem? Não consigo olhar. Parece estar. Não há arranhões nem amassados e nada está quebrado. Jane deu um suspiro de alívio e meio que desmoronou contra ele. Sam a abraçou e então a mandou de volta para sua cozinha e para os cuidados de Sadie e Eleanor. O dia já estava amanhecendo quando permitiram que ela entrasse em casa. Jane ficou surpresa com o tanto de atenção que a polícia dera ao que parecia ser basicamente vandalismo, mas imaginava que Sam fosse responsável por isso. Ele, é claro, não pensava que aquilo era obra de um vândalo, nem ela. Não podia se dar ao luxo de não pensar assim. Ao caminhar pela casa, observando a destruição, Jane imediatamente notou como o ataque fora pessoal. A televisão estava intocada, o que era estranho considerando como era cara. Mas todos os vestidos e roupas íntimas foram retalhados. As calças jeans e sociais, no entanto, continuavam inteiras. No quarto, os lençóis, os travesseiros e o colchão foram estraçalhados. Os vidros de perfume quebrados. Na cozinha, tudo feito de vidro fora jogado no chão. Todos os pratos e tigelas, copos e xícaras, até mesmo as pesadas bandejas de cristal de chumbo que ela nunca usava. E no banheiro as toalhas pareciam intactas, mas toda a maquiagem fora destruída. Tubos foram esmagados. Pós foram espalhados e todos os recipientes de sombras e blush pareciam ter sido pisados e esmigalhados. Ele destruiu tudo o que era feminino, sussurrou Jane olhando ao redor. A cama era genérica, mas os lençóis eram delicados em tons pastel com bordas rendadas. Ele odeia mulheres, concordou Sam, parando ao lado dela. Seu rosto tinha uma expressão sisuda. Os psiquiatras iriam se fartar com um caso assim. Jane suspirou, exausta pela falta de sono e pela enormidade do trabalho que teria. Ela o fitou. Sam também dormira a mesma quantidade de tempo, nada mais do que 2 sonecas curtas. Você vai trabalhar hoje? Ele lhe lançou um olhar surpreso. Claro! Preciso me encontrar com o detetive encarregado do caso de Marcy e explicar o que aconteceu aqui. Eu nem vou tentar trabalhar. Vai levar 1 semana para eu conseguir arrumar toda essa bagunça. Não vai, não. Contrate uma empresa de limpeza. Sam colocou o dedo sobre o queixo dela e inclinou seu rosto para cima, analisando as marcas de exaustão que cercavam seus olhos. Depois de contratar a empresa, vá dormir na minha cama. Deixe a senhora Kulavik supervisionar o trabalho. Ela vai adorar.
Se a senhora Kolavik adora esse tipo de coisa, acho que ela precisa de terapia, disse Jane, analisando mais uma vez a pilha de destroços que uma vez fora sua casa. Ela bocejou. Também preciso fazer compras, substituir minhas roupas e maquiagem. Sam sorriu. As coisas da cozinha podem esperar, não é? Ei, eu tenho minhas prioridades. Ela se apoiou em Sam, passando os braços pela cintura dele, deleitando-se com a liberdade de fazê-lo, também com a forma como os braços dele automaticamente envolveram a sua cintura. Jane subitamente se retesou. Ela não conseguia acreditar que não pensara nem uma única vez em Luna e TJ naquela noite. Seu cérebro devia estar começando a dar defeito, era a única explicação. Eu me esqueci de Luna e TJ. Meu Deus, devia ter ligado para elas na mesma hora, avisando. Eu fiz isso, disse Sam, trazendo-a de volta para seus braços. Liguei para as 2 ontem à noite do meu celular, elas estão bem, só preocupadas com você. Jane bocejou e relaxou contra ele mais uma vez, deixando a cabeça se aconchegar em seu peito. O coração de Sam fazia tum-tum contra o ouvido dela. Apesar da exaustão, era impossível fazer seus pensamentos pararem de girar como moscas sobre um cadáver fresco. Se ela não conseguisse mudar o foco, não dormiria nunca. O que você acha de sexo terapêutico? Perguntou ela. Os olhos escuros brilharam de interesse. Isso envolve engolir? Jane riu encostada na camisa de Sam. Ainda não. Quem sabe hoje à noite? Nesse momento, isso envolve me deixar relaxado o suficiente para eu conseguir dormir. Você está interessado? Como resposta, Sam tomou sua mão e a posicionou sobre a braguilha da calça jeans. Sob o zíper, um monte longo e grosso crescia. Ela emitiu um som de prazer enquanto passava os dedos para cima e para baixo do comprimento, sentindo os movimentos leves, espasmódicos e incontroláveis do corpo dele. Meu Deus, como você é fácil, disse Jane. Pensar em você engolindo qualquer coisa sempre me deixa duro. De mãos dadas, os dois seguiram para a casa dele, onde Sam a relaxou. Os peritos não encontraram impressões digitais, contou Sam a Roger algumas horas depois, mas encontraram uma pegada parcial. Parece ter vindo de um tênis de corrida. Estou tentando descobrir a marca pelo padrão da sola. O detetive Bersin disse o que Sam já sabia. Ele invadiu a casa com a intenção de matá-la e quando não a encontrou, destruiu tudo. Você tem um horário aproximado da invasão? Entre 8 horas e meia-noite aproximadamente. A senhora Holland mantinha vigilância constante da rua. E ela não vira nenhum carro estranho ou pessoas desconhecidas antes de Sam voltar para casa. Depois que anoiteceu, todo mundo fora para dentro. Que sorte ela não estar lá. Pois é, Sam não queria pensar nessa alternativa. Precisamos começar a análise dos arquivos pessoais da Hammerstead. A próxima pessoa para quem vou ligar é o presidente da empresa. Não quero que mais ninguém saiba que estamos verificando os arquivos. Ele pode sumir com alguma coisa sem ser questionado. Talvez nós possamos passá-los para os nossos computadores sem precisarmos ir lá. Roger resmungou. Aliás, o legista liberou o corpo da senhorita Dean. Já entrei em contato com a irmã dela. Obrigado. Alguém vai ter que filmar o enterro. Você acha que o assassino estará lá? Eu apostaria dinheiro nisso, disse Sam. Capítulo 23. Corin não tinha conseguido dormir, mas não se sentia cansado. A frustração o corroía. Onde ela estava? Ela teria lhe contado, pensou ele. Às vezes, na maior parte do tempo, ele não gostava nem um pouco da mulher. Mas ela era legal em alguns momentos. Se aquele tivesse sido um dos dias legais, a vagabunda teria lhe contado. Corin não sabia o que pensar daquela mulher.
Ela não se vestia como uma piranha, como Marcy Dean fazia. Porém, ainda assim, os homens sempre a olhavam, mesmo quando usava calça. E nos dias legais, ele gostava dela. Mas, quando vinha a língua afiada, Corin queria bater naquela cara até não poder mais. Queria continuar batendo até sua cabeça ficar toda macia e ela se tornar incapaz de fazer aquelas coisas com ele. Mas isso era ela ou mamãe? Corin franziu a testa, tentando lembrar. Às vezes as coisas ficavam meio confusas. Os remédios ainda deviam estar surtindo efeito. Os homens também olhavam para a Luna. Ela sempre era gentil com ele, mas usava muita maquiagem, e mamãe achava que suas saias eram curtas demais. Saias curtas provocavam pensamentos libidinosos nos homens, dizia mamãe. Uma mulher correta não usava saias curtas. Talvez Luna só fingisse ser gentil. Talvez fosse má. Talvez tivesse sido ela quem dissera aquelas coisas, que zombara dele, que fizera a mamãe machucá-lo. Corin fechou os olhos e pensou em como a mãe o machucara, e um tremor de alegria o atravessou. Ele passou uma das mãos pela frente do corpo, da forma como não devia fazer, mas a sensação era tão boa que às vezes fazia assim mesmo. Não, aquilo era feio. E quando mamãe o machucara, ele só quisera mostrar o quanto o ato era feio. Ele não devia gostar de uma coisa dessas. Mas a noite não fora um fracasso completo. Corin agora tinha um batom novo. Ele tirou a tampa e girou a base, colocando a extremidade vulgar para fora. Aquele não era vermelho vivo como o de Marcy. Era um tom mais rosado, e ele não gostou tanto assim. Corin pintou os lábios, fez uma careta diante do seu reflexo no espelho e então esfregou a cor fora, enojado. Talvez uma das outras tivesse um batom que combinasse mais. Lawrence Stroll, presidente da Hammerstead Technology, era um homem com uma risada escandalosa e a tendência a ver o quadro geral das coisas. Ele não tinha talento para lidar com detalhes e nem precisava ter. Naquela manhã, recebeu um telefonema de um detetive de Warren chamado Donovan. O detetive Donovan fora muito persuasivo. Não, a polícia não tinha um mandado para analisar os arquivos pessoais da Hammerstead e preferia manter o máximo de sigilo possível sobre as suas atividades. Ele queria que a empresa cooperasse para que encontrassem o assassino antes que outra morte ocorresse, e os investigadores achavam que o sujeito trabalhava ali. Mas por quê? Perguntaram o Sr. Stroll, e foram informados sobre a ligação para o celular de TJ, cujo número só poderia ter sido descoberto por alguém com acesso a certos dados. Como a polícia tinha quase certeza de que Marcy Dean conhecia seu assassino, e que fora esse mesmo homem quem ligara para TJ, era fácil de concluir que ambas o conheciam e que, de fato, todas as 4 amigas tinham contato com ele. Isso tornava muito provável que o assassino fosse funcionário da Hammerstead, assim como elas. A reação imediata do Sr. Stroll foi pensar que aquilo não poderia vazar para a imprensa. Afinal de contas, ele era presidente da companhia. O segundo pensamento, uma reação mais racional, foi que faria tudo, dentro de suas possibilidades, para impedir que aquele maníaco matasse mais algum dos seus funcionários. Como posso ajudar? Perguntou ele. Se precisarmos, vamos até a Hammerstead para analisar os dados. Mas acho melhor não alertar ninguém de que estamos procurando. O senhor pode acessar os arquivos e enviá-lo por e-mail? Os arquivos ficam num sistema separado, fora da rede. Vou solicitar uma cópia em CD para o seu registro, e então lhe envio. Qual é o seu e-mail? Ao contrário de muitos presidentes e membros do alto escalão corporativo, Lawrence Stroll entendia de computadores. Fora um aprendizado necessário para compreender o que os malucos dos 2 primeiros andares faziam. TJ Yotter trabalha no RH.
esclareceu ele enquanto anotava o e-mail do detetive Donovan. Outro talento que tinha: fazer duas coisas ao mesmo tempo. Vou pedir para ela fazer isso. Assim teremos certeza de que a informação não vai vazar. Boa ideia, disse Sam. Com essa tarefa concluída com facilidade surpreendente, Lawrence Stroll parecia alguém de quem ele gostaria. A atenção do detetive agora se voltava para a pegada parcial que os peritos haviam encontrado no banheiro de Jane, onde o desgraçado pisara na maquiagem destroçada e deixara uma bela marca para trás. Sam esperava que fosse o suficiente para identificar o estilo. Independente do que acontecera com O.J. Simpson, quando pegassem aquele cara, seria bom que se pudessem provar que ele possuía o tipo de sapato que deixara aquela impressão no mesmo tamanho. Seria ainda melhor se a sola tivesse pedacinhos de maquiagem presos nas ranhuras. Ele passou a maior parte da manhã ao telefone. Quem disse que a vida de um detetive não era perigosa e cheia de emoções? A noite anterior tinha sido mais perigosa e cheia de emoções do que o ideal, pensou Sam. Sério. Ele não gostava de ficar pensando em tudo o que poderia ter acontecido, mas não conseguia evitar. E se ele estivesse trabalhando? E se Jane não tivesse chegado tarde? Se ele não tivesse se preocupado e se os dois não tivessem se beijado? A despedida poderia ter sido um beijo de boa noite, com Jane indo para casa sozinha. Considerando a destruição do local, Sam não queria nem pensar o que teria acontecido se o assassino a tivesse encontrado. Marcy Dean era mais alta e mais pesada que Jane e não conseguira se desvencilhar do atacante. Então a probabilidade de Jane ser capaz disso era praticamente nula. Sam se recostou na cadeira e entrelaçou os dedos atrás da cabeça, encarando o teto e pensando. Havia algo lhe incomodando, apesar de não saber bem o que era. Ainda não, pelo menos. Mais cedo ou mais tarde, ele perceberia, porque seria incapaz de parar de se preocupar até descobrir a verdade. Sua irmã, Doro, dizia que ele era uma mistura de tartaruga raivosa com um terrier roedor. Quando fincava os dentes em alguma coisa, não largava nunca. Mas é claro que a Doro não queria que isso fosse interpretado como um elogio. Pensar em sua Doro fez Sam se lembrar do restante da família e da notícia que tinha que dar. Ele escreveu no bloquinho: contar à mãe sobre Jane. Aquilo seria uma surpresa e tanto, porque até onde sua família sabia, ele não estava namorando ninguém. Sam sorriu. Bem, ele continuava sem namorar. Ia pular essa parte. Assim como o noivado. Direto para o casamento, que provavelmente era a melhor forma de convencer Jane a se comprometer. Mas toda essa coisa de família teria de esperar agora. No momento, ele tinha duas prioridades: pegar o assassino e manter Jane em segurança. E essas duas tarefas ocupariam todo o seu tempo. Jane acordou na cama de Sam pouco depois de 1 da tarde. Não completamente descansada, mas com as baterias recarregadas o suficiente para se sentir disposta a enfrentar a próxima crise. Depois de colocar uma calça jeans e uma camiseta, ela foi até a casa ao lado para ver como ia a limpeza. A senhora Kulavik estava ali, inspecionando cômodo por cômodo para garantir que tudo era feito com primor. As duas mulheres, arrumando as coisas, não pareciam se incomodar com a supervisão. Elas eram bem eficientes, pensou Jane. O quarto e o banheiro já estavam limpos. O colchão destroçado e a estrutura da cama haviam sumido. As tiras de pano foram varridas e colocadas num saco de lixo gordo que aguardava ao lado dos degraus da cozinha. Antes de dormir, Jane telefonara para o agente de seguros e descobrira que a sua apólice de proprietária, tão recentemente convertida de uma apólice de locatária, cobriria parte dos custos para substituir móveis e eletrodomésticos. As roupas estavam fora de cobertura.
Não faz nem uma hora que o seu agente de seguros esteve aqui, contou a senhora Kulavik. Ele deu uma olhada na casa, tirou fotos e falou que ia à delegacia pegar uma cópia do boletim de ocorrência e disse que acha que não vai ter nenhum problema. Ainda bem. Jane estava gastando muito dinheiro ultimamente e sua conta bancária havia encolhido bastante. O telefone tocou. O aparelho era um dos objetos não femininos que permaneceram intactos. Ela não atendeu. O identificador de chamadas acabou não sendo instalado, pensou ela, e sentiu um frio na barriga diante da ideia de atender sem saber quem estava do outro lado da linha. Mas poderia ser Sam. Então ela apertou o botão e levou o fone ao ouvido. Alô? É Jane quem está falando? Jane Brigg? Era uma voz de mulher vagamente familiar. Aliviada, ela respondeu. Sim, sou eu. Aqui é Cheryl Lobello, a irmã de Marcy. A dor a atravessou. Era por isso que a voz lhe soava familiar. Era parecida com a de Marcy. Cheryl não tinha rouquidão dos anos de fumante, mas o tom era o mesmo. Jane apertou o fone. Marcy sempre me falava de você, disse ela, piscando para afastar as lágrimas que pareciam de prontidão desde segunda-feira, quando Sam lhe contara sobre a morte da amiga. Eu ia te dizer a mesma coisa, comentou Cheryl, dando uma risadinha triste. Ela sempre me ligava para me contar de alguma coisa engraçada que você tinha dito, e também falava muito de Luna. Meu Deus, isso não parece ser real, não é? Não, não mesmo, sussurrou Jane. Depois de um tempo em silêncio, em que as duas tentavam não chorar, Cheryl reuniu todo o seu autocontrole e disse: Bem, o legista liberou o corpo dela e eu estou cuidando dos preparativos para o enterro. Nossos pais estão sepultados em Taylor e eu acho que Marcy gostaria de ficar perto deles. O que você acha? Sim, claro. A voz daquela mulher não parecia com a da irmã, pensou Jane. Estava pesada demais pelas lágrimas. Eu organizei uma cerimônia ao lado do túmulo no sábado, às 11 horas. Cheryl passou o nome da funerária e explicou como chegar ao cemitério. Taylor ficava ao sul de Detroit e a leste do aeroporto. Jane não conhecia a região, mas era boa em seguir mapas e pedir orientações na rua. Ela tentou pensar em algo que pudesse dizer para minimizar a dor de Cheryl, mas como poderia fazer isso quando era impossível diminuir o seu próprio sofrimento? E então a resposta veio e ficou óbvio o que ela, Luna e TJ deveriam fazer. Marcy teria adorado. Nós vamos fazer um velório festivo para ela, soltou Jane. Você quer vir? Um velório festivo? Cheryl parecia surpresa. Tipo um velório irlandês? Mais ou menos. Apesar de nenhuma de nós ser irlandesa. Vamos sair para beber e fazer brindes em homenagem a Marcy, contar histórias sobre ela. Cheryl riu, uma risada de verdade dessa vez. Ela adoraria uma coisa dessas. Eu quero ir sim, quando vai ser? Como Jane ainda não falara com TJ e Luna a esse respeito, não tinha certeza de quando o velório começaria, mas tinha de ser na noite de sexta. Amanhã à noite, disse ela. Mais tarde eu te passo o local e horário, a menos que você ache que a funerária não nos deixaria beber lá. Imagino que não, respondeu Cheryl, soando tanto como a irmã que Jane ficou com um bolo na garganta de novo. Depois de anotar o telefone de Cheryl, Jane voltou para a casa de Sam e pegou a sacola onde estavam o identificador de chamadas e o celular novo, que ainda nem tinha ligado. Então sentou-se à mesa, leu as instruções minuciosamente, franziu a testa, amassou o papel numa bolinha e a jogou no lixo. Não pode ser tão complicado assim, murmurou ela. Basta prender o negócio entre a linha e o telefone. Só pode ser desse jeito. Pensando logicamente, a tarefa seria fácil. Ela soltou o telefone da parede, tirou o cabo preso no aparelho, prendeu-o ao identificador e então o conectou ao telefone. Muito bem.
Depois, foi até a casa de Sam e discou o próprio número para ver se estava funcionando. E estava. Quando ela apertou o botão de exibir, o nome de Sam surgiu na telinha, seu número de telefone embaixo. Nossa, a tecnologia era uma coisa maravilhosa. Jane tinha uma lista de ligações para fazer e a primeira era para Shelley. Preciso que você fique com Bobo até mamãe e papai voltarem de férias, disse ela. Por quê? Perguntou a irmã com hostilidade. Uma mágoa evidente. Porque minha casa foi invadida ontem à noite e eu estou com medo que machuquem Bobo. O quê? Shelley praticamente gritava. Alguém entrou na sua casa? Onde você estava? O que aconteceu? Eu estava com o Sam, respondeu Jane e deixou por isso mesmo. E quebraram um monte de coisas. Graças a Deus você não estava aí. Então ela fez uma pausa e Jane conseguia ouvir a mente da irmã se revirando. Shelley não era burra. Espera um pouco. A casa foi invadida e Bobo não se machucou, não é? Não, mas estou com medo de que ele possa se machucar. E você acha que a pessoa que fez isso pode invadir sua casa de novo? Shelley gritava de novo. É por causa daquela lista, não é? Agora tem um monte de malucos atrás de você. Só um, eu acho, disse Jane e sua voz embargou. Ai, meu Deus! Você acha que o assassino de Marcy entrou na sua casa? É isso que você acha, não é, Jane? Meu Deus, o que vamos fazer? Venha para cá. Fique comigo ou num hotel, qualquer coisa. Obrigada pela oferta, mas Sam passou na sua frente e eu me sinto segura lá. Ele tem uma arma bem grande. Eu sei, eu vi. Shelley ficou quieta por um instante. Estou assustada. Eu também, admitiu Jane. Mas o Sam está cuidando do caso e ele tem alguns palpites. Ah, aliás, nós vamos nos casar. Shelley começou a berrar de novo. Jane tirou o fone do ouvido. Quando o silêncio voltou a reinar, ela se aproximou de novo do aparelho e disse: Estamos pensando em fazer a cerimônia no dia seguinte ao da chegada da mamãe e papai. Mas isso é daqui a 3 semanas. Não vamos conseguir organizar tudo. E a igreja e a festa? E o seu vestido? Nada de igreja e nada de festa, disse Jane com firmeza. E eu vou arrumar um vestido. Não preciso de um feito sob medida, qualquer coisa serve. Preciso fazer compras de toda forma, porque o maluco picotou a maioria das minhas roupas. Mais gritos. Ela esperou até a indignação de Shelley diminuir. Ah, eu vou te passar o número do meu celular novo, disse ela. Você é a primeira. Eu sou, é? A irmã parecia cansada de tanto berrar. E Sam? Nem ele tem ainda. Uau, quanta honra! Você se esqueceu de dar o número a ele, não foi? É, eu esqueci. Tudo bem, vou pegar uma caneta. Jane ouviu um som farfalhante. Não consigo encontrar uma. Mais sons. Pronto, pode falar. Encontrou a caneta? Não, mas achei uma bisnaga de molho de queijo. Vou anotar seu número na bancada, encontrar uma caneta e passar para o papel. Jane recitou o número e ouviu o som dos espirros enquanto Shelley anotava os dígitos com queijo. Você está em casa ou no trabalho? Em casa. Então tá, já já eu passo aí para buscar Bobo. Obrigada, disse Jane, aliviada por ter menos essa preocupação. Em seguida ela ligou para a Luna e TJ no trabalho, fazendo uma chamada com as duas. As amigas também tinham se preocupado, e Jane conseguia ouvir em suas vozes que estavam cientes de que aquilo poderia ter acontecido com elas. Como esperado, as duas adoraram a ideia do velório festivo para Marcy. Luna imediatamente ofereceu seu apartamento e um horário foi combinado. Jane também aproveitou para passar o número do celular. Eu tenho uma coisa para contar a vocês, disse TJ, mantendo a voz baixa. Mas não enquanto estou aqui. Venha para cá quando sair do trabalho, ofereceu Jane.
Luna, você pode vir? Claro! Chamal ligou de novo, mas não estou no clima de sair com ele. Não com Marcy... Ela se interrompeu, audivelmente engolindo em seco. De toda forma, você não devia sair com ele, disse Jane. Não esqueça do que Sam falou. Só família, o que significa nada de encontros. Mas Chamal não... Luna se interrompeu novamente. Que coisa horrível! Não posso ter certeza de nada, posso? Não posso me arriscar. Não, não pode, disse TJ. Nenhuma de nós pode. Assim que Jane desligou o telefone, o aparelho começou a tocar. O nome de Al apareceu na janelinha. Ela atendeu e disse: Oi, Shelley. Você finalmente comprou um identificador? Disse a irmã. Escute, acho que devemos ligar para mamãe e papai. Se você quiser contar a eles que vou me casar, tudo bem, mas preferia dar eu mesma essa notícia. Mas nem pense em pedir para os dois voltarem por causa desse maluco. Jane, esse maluco é um assassino que está te perseguindo. Você não acha que eles gostariam de estar aqui? E o que eles poderiam fazer? Não pretendo deixar esse cara me pegar. Já pedi para instalarem um alarme e tenho ficado na casa de Sam. Mamãe e papai só ficariam preocupados, e você sabe como ela queria essa viagem. Eles deviam estar aqui, insistiu Shelley. Não, não deviam não. Deixe os dois aproveitarem. Você acha que eu deixaria um maluco impedir meu casamento, que vai acontecer nem que eu tenha que amarrar Sam e arrastá-lo pelo altar? Ou qualquer coisa parecida, acrescentou ela, lembrando que não se casaria na igreja. Você quer me distrair, mas não está dando certo. Quero ligar para mamãe e papai. Não faça isso. O problema é meu, sou eu que resolvo. Vou contar para o David. Você pode contar para ele, mas ninguém, absolutamente ninguém, pode contar qualquer coisa para mamãe e papai. Prometa, Shelley. Ninguém na sua família, ninguém na família de David, nenhum amigo, nenhum conhecido pode contar a eles sobre o que está acontecendo. Nem mandar uma carta, nem um telegrama, nem um e-mail, qualquer outra forma de comunicação, Shelley, incluindo mandar um avião para escrever a mensagem no ar. Eu mencionei todas as possibilidades? Infelizmente, respondeu Shelley. Ótimo. Deixe os dois aproveitarem as férias. Prometo que vou tomar cuidado. Sam recebeu um telefonema de Lawrence Stroll no fim da tarde. Isso vai abrir precedente para um processo por invasão de privacidade, disse ele. Mas o mandado levaria tempo e talvez alertasse o sujeito. Então que se dane. Se eu puder ajudar, isso vale 1000 processos. Sam gostava mesmo desse cara. Veja seu e-mail, continuou Stroll. É um anexo enorme e provavelmente vai demorar até baixar tudo. Isso que é eficiência. A senhora Yotter tem um incentivo a mais, disse Stroll e desligou. Sam voltou para o computador e abriu o e-mail. Quando viu quantos Ks de RAM o arquivo anexado ocupava, fez uma careta. Espero ter memória suficiente, murmurou ele, clicando no anexo e abrindo o arquivo. Meia hora mais tarde, o arquivo ainda não tinha sido totalmente baixado. Ele tomou café, liberou uma papelada, ligou para Bersen e avisou que tinha recebido os documentos do RH. Bebeu mais café. Bersen estava a caminho para pegar uma cópia, e Sam torceu para aquela porcaria ter terminado de baixar antes do colega chegar. Finalmente tinha acabado. Ele colocou o papel na impressora e mandou imprimir. Quando as folhas acabaram, ele colocou mais. Droga, levaria uma eternidade para analisar tantos arquivos, mesmo que ele e Bersen não tivessem outros casos e pudessem se concentrar apenas naquilo. Pelo visto, teria de passar suas noites lendo. A tinta da impressora acabou. Xingando, Sam interrompeu a tarefa. Foi atrás de mais um cartucho.
e estava brigando com ele quando um dos auxiliares administrativos se apiedou e o ajudou a botá-lo no lugar. A impressora voltou a cuspir as folhas. Bersin chegou e os dois sentaram juntos para observar a impressora. Já estou cansado só de olhar para isso, disse o outro detetive, observando a enorme pilha de papel. Cada um fica com metade. Vamos colocar os nomes no sistema, ver se o computador encontra alguma coisa. Ainda bem que só precisamos investigar os homens. Sim, mas o mercado da informática é predominantemente masculino. Poucos arquivos são de mulheres. Não é uma divisão igualitária. Bersin suspirou. Eu queria assistir o jogo hoje. Ele fez uma pausa. Recebi o laudo do legista sobre a senhorita Dean. Sem esperma. A informação não surpreendeu Sam. Não havia esperma presente em muitos casos de abuso sexual. Ou porque o culpado usara camisinha, alguns faziam isso, ou porque não ejaculara. Teria sido bom ter DNA para fazer uma identificação, caso precisassem. Mas o legista encontrou um fio de cabelo que não era da vítima. Fiquei impressionado com esse fato, porque a senhorita Dean era loura, e esse cara também é. Um sorriso predatório surgiu no rosto de Sam. Um fio de cabelo. Um único fio de cabelo, mas que lhes dava o DNA de que precisavam. O caso lentamente tomava forma. Uma pegada parcial, um fio de cabelo. Não era muito, mas estavam fazendo progresso. Capítulo 24. Quando Sam chegou em casa naquela tarde, TJ e Luna entravam por sua porta da frente. Isso queria dizer que Jane estava na casa dele, e não na dela. Sam gostou disso. Era melhor que ela se sentisse à vontade lá, pois ele só deixaria voltar a dormir na própria casa depois que o assassino de Marcy fosse capturado. Talvez nem assim. Ele se divertia demais com ela por perto para abrir mão de sua presença, ainda que temporariamente. O dia tinha sido um horror de quente, e o suor escorria por suas costas quando Sam entrou em casa. Depois de colocar a pesada pilha de papel, metade dos arquivos pessoais da Hammerstead impressos sobre uma mesinha, ele ficou um instante parado, inalando o maravilhoso ar frio do ar-condicionado. Agora que seus pulmões não estavam mais em risco de ser prejudicados pelo calor, ele tirou a jaqueta e seguiu o barulho até a cozinha. Jane servia 4 copos de chá gelado, o que significava que o vira estacionar o carro. Você chegou bem na hora, disse ela. Sam tirou a pistola e o distintivo do cinto e depositou sobre a bancada ao lado da cafeteira. Na hora? Para quê? Ele pegou um dos copos de chá e deu um longo gole, sua garganta mexendo. Estamos planejando um velório festivo para Marcy. A irmã dela, Cheryl, virá. Amanhã à noite, no meu apartamento, disse Luna. Tudo bem, eu posso ir. Parecendo surpresa, Jane disse. Mas se estivermos todas juntas, não ficaremos seguras? Não necessariamente. Essa pode ser uma oportunidade perfeita para ele encontrar todas ao mesmo tempo. Não vou me meter, mas quero estar lá. Jane soltou uma risada irônica. Se Sam estivesse perto, ele se meteria. Não havia como ignorá-lo. TJ lançou um olhar expressivo para ele. Antes de começarmos, tenho uma novidade. Eu também tenho uma novidade, disse Jane. Eu também, comentou Sam. Todos ficaram esperando. Ninguém falou. Luna finalmente interferiu. Como eu sou a única que não tem novidades, vou organizar a fila. Ela apontou para TJ. Você começa. Estou curiosa desde que nos falamos pelo telefone. TJ levantou as sobrancelhas para Sam. E ele soube que ela perguntava se havia problema em contar às outras o que estivera fazendo. Como a informação teria sido passada adiante para as amigas de toda forma antes da sua chegada, ele disse. Pode contar. Eu fiz cópias dos arquivos pessoais para o Sr. Stroll hoje, disse ela. Ele disse que deu permissão para um detetive analisá-los.
3 pares de olhos se viraram para Sam. Ele fez uma careta. Eu trouxe bastante trabalho para casa. Vamos jogar todos os nomes no sistema para buscar antecedentes ou mandados em aberto. E quanto tempo isso vai levar? Quis saber Jane. Se nada no computador nos levar na direção certa, vamos ter que analisar cada arquivo e ver se alguma coisa chama atenção. Algo que talvez precise ser investigado mais a fundo. 1 dia? 2? Insistiu ela. Você é chatinha com essa coisa de otimismo, não é? Ele tomou um longo gole de chá. Luna sinalizou com as mãos para os dois darem um tempo e se virou para Sam. Sua vez. O legista encontrou um fio de cabelo louro em Marcy, e não era dela. As 3 mulheres ficaram imóveis, e ele sabia que seus cérebros estavam a toda, pensando em todos os homens louros na Hammerstead. Alguém veio à mente? Perguntou ele. Não, disse Jane. E o que você chama de louro? Podemos chamar de castanho claro? Ela olhou para as outras que deram de ombros. Tem muitos caras no trabalho que se encaixam nessa categoria. Não relaxem, alertou Sam. O cabelo pode ter se prendido a ela em outro lugar. É uma pista e quando pegarmos, se o DNA bater, não vai ter escapatória. Só tenham mais cuidado com os caras louros. Isso é animador, disse Luna abatida. Acho que sou a única morena no departamento de vendas. Vou analisar os arquivos por setor, começando pela contabilidade, já que Marcy foi o primeiro alvo. Aliás, disse ele para TJ, obrigado por passá-los separados por área. Ela lhe lançou um olhar sarcástico. Tudo o que eu puder fazer para ajudar. Luna voltou a organizar a conversa apontando para Jane. É a sua vez. Jane respirou fundo. Depois de 3 noivados fracassados, ela precisava se preparar psicologicamente para anunciar que pretendia mais uma vez se casar. Ela olhou para Sam, que piscou. Eu e Sam vamos nos casar, disse ela rápido, juntando as palavras, como se isso chamasse menos atenção. Era melhor não dar folga para o destino. Sam apertou as orelhas para bloquear os sons de gritos que vieram. TJ abraçou Jane. Luna abraçou Sam. Então, de alguma forma, os 4 acabaram se abraçando. O círculo ficava pequeno demais sem Marcy, pensou Jane, mas se recusava a deixar que as lágrimas atrapalhassem aquela pequena comemoração. A vida continuava. Era mais triste sem Marcy, mais vazia. Porém, continuava mesmo assim. Como? Quer dizer, quando? TJ perguntou. Em 3 semanas, quando os pais dela voltarem, respondeu Sam. Eu pensei que a cerimônia podia ser só no cartório, mas a minha família nunca ia caber lá dentro e todos vão querer ir. Talvez num parque, sugeriu Jane. Por que num parque? A casa de alguém deve ser suficiente. A dos meus pais é bem grande, tinha que ser, com 7 filhos. Jane pigarreou. Bem, tem a minha família, a sua família, TJ, Luna, seus amigos policiais, e eu meio que convidei todo mundo da rua. Bem, sim, disse Sam. George e Sadie teriam que vir, Eleonor e... Porra, nosso casamento pequeno já tem 100 convidados, não tem? Terminou ele num tom frustrado. Pelo visto, sim, meu camarada. Isso significa comida e tal. Pois é. E quem vai organizar tudo isso? A expressão de Sam dizia claramente que não seria ele. Shelley. Ela adora essas essas coisas. Mas nada muito sofisticado. Meu orçamento está apertado com as parcelas da casa. O alarme novo, o celular. E agora tenho que comprar roupas, um colchão, uma cama. Você não precisa de um colchão e uma cama, argumentou ele. TJ e Luna começaram a gargalhar. TJ tirou 5 pratas da bolsa e depositou com um tapa na mão de Luna. Eu disse, provocou a amiga. Jane estreitou os olhos para as duas. Vocês fizeram uma aposta sobre a minha vida amorosa? Acusou ela. Sim,
E tenho que dizer que estou decepcionada, admitiu TJ, tentando usar um tom de voz severo. Ela continuava rindo. Então isso não deu muito certo. Achei que você fosse enrolar ele por mais umas 2 semanas. Ela não conseguiu resistir, disse Sam, convencido, servindo-se de mais chá. É que eu fiquei com pena, corrigiu Jane. Ele estava reclamando e implorando tanto, era patético. O sorriso de Sam prometia que aquilo teria volta. Ela sentiu uma onda de ansiedade. Talvez tivesse de fazer amor com ele por 3 ou 4 horas para acalmar seu orgulho ferido. Que sacrifício! Jane adorava a forma como ele se sentia confortável com as amigas dela. Sam sentou à mesa e ajudou com os planos para o velório, apesar de sua contribuição ser cerveja e pipoca. Do que mais alguém precisava num velório festivo? O que provava que ele não sabia nada sobre mulheres e comida. Depois de TJ e Luna irem embora, os dois saíram para transferir o carro do pai dela de uma garagem para outra. Enquanto a ajudava a dobrar a lona e descobrir o jatinho prateado que era o veículo, Sam disse: "Você trouxe a chave?" Ela tirou do bolso e balançou o chaveiro no ar. "Quer dirigir?" "Você está tentando puxar meu saco para compensar aquela piadinha sobre eu reclamar e implorar, não é?" "Não, eu planejava compensar isso mais tarde." Sam riu e tirou as chaves da mão dela. "Puxa vida!" Suspirou ele ao tirar os sapatos e passar uma perna sobre a porta, depois a outra, e sentar no banco do motorista. Ele cabia no carrinho como uma luva. Sam acariciou o volante. Como foi mesmo que seu pai conseguiu esse carro? Ele comprou em 1964, mas tinha contatos. Você sabe, construído pela Shelby, motorizado pela Ford. Meu pai estava na equipe de produção que desenvolveu o motor. Ele se apaixonou. Mamãe ficou furiosa por ele ter gasto tanto dinheiro em um carro quando tinha um bebê, Shelley, e precisavam comprar uma casa maior. Só montaram 1000 unidades desses. 1011, para ser mais exata. Então, meu pai agora tem uma Cobra original, e ele vale mais do que pagaram pela casa. Sam olhou por cima do ombro para o Viper parado na calçada. Seu pai não é o único que gasta fortuna com carros. Eu tenho a quem puxar. Mas comprei o Viper usado, então não é como se tivesse desembolsado os 79 mil que ele vale. Passei 3 anos vivendo à base de miojo e atum para quitar a dívida. Sam estremeceu. Mas ele está pago, não está? Completamente. Eu não conseguiria bancar a casa se ainda tivesse as prestações do carro. E é culpa do meu pai que eu o tenha comprado. Como assim? Jane acenou com a cabeça para o Cobra. Em que carro você acha que ele me ensinou a dirigir? Sam parecia horrorizado. Ele deixou alguém que não sabia dirigir tocar nesse carro. Foi assim que todos nós aprendemos lá em casa. Papai dizia que se conseguíssemos dirigir o Cobra, conseguiríamos dirigir qualquer coisa. Mas Shelley e David não tinham muito jeito para coisa e preferiam o Lincoln da mamãe. Algumas pessoas preferem conforto à velocidade, eu acho. A expressão no rosto de Jane dizia que ela não entendia isso, mas aceitava. Jesus Cristo! Ele ficara pálido de verdade, só de pensar em 3 adolescentes sem supervisão atrás do volante daquele carro. Papai odeia o Viper, confidenciou ela e então sorriu. Em parte porque não é um Ford, mas ele realmente detesta o fato do Viper ter uma velocidade máxima maior. O Cobra acelera mais rápido, mas eu consigo alcançá-lo a qualquer distância. Vocês apostam corrida, berrou Sam, parecendo que ia pular para fora do carro. Só para ver como é o desempenho dos cavalos do motor, garantiu Jane. E não é como se estivéssemos correndo pelas ruas. Vamos a uma pista de testes. Ele fechou os olhos. Você e seu pai são bem parecidos, não são? Perguntou ele, seu tom tão horrorizado quanto se tivesse acabado de descobrir que os dois estavam com tifo.
Somos sim. Você vai gostar dele. Mal posso esperar. Quando Luna chegou ao seu apartamento, ficou chocada ao encontrar Shamal King sentado ao lado da porta no chão. Ele se levantou quando a viu, e ela parou de imediato, tomada por um medo irracional. Shamal era grande e musculoso. Por um segundo aterrorizante, ela pensou que ele... Não, era impossível. O assassino era louro, branco. Luna engoliu em seco, fraca de medo e alívio, um sentimento seguido do outro. O que você está fazendo aqui? Perguntou ela, o instinto a tornando direta, e viu a surpresa nos olhos dele pela ausência de uma recepção calorosa. Já faz um tempo que eu não te vejo, ronronou Shamal na voz aveludada que fazia as mulheres caírem aos seus pés, apesar dos milhões adquiridos com os jogos de futebol americano também colaborarem. Ele geralmente era seguido por uma pequena legião de fãs e adorava a fama e a atenção, aproveitando ao máximo. As últimas 2 semanas foram uma loucura, disse ela. Primeiro com a lista, depois Marcy. Luna se interrompeu. Sua garganta apertou. Ainda não conseguia acreditar que Marcy se fora. Não, ela acreditava, só que não aceitava. Pois é, meus pêsames. Vocês eram muito próximos, não eram? Shamal não sabia muito sobre ela, pensou Luna. O foco do relacionamento dos dois, se é que aquilo poderia ser classificado dessa forma, sempre fora ele. Ela era minha melhor amiga, respondeu Luna e seus olhos se encheram de lágrimas. Olhe, Shamal, eu não estou no clima para... Ei, eu não vim para isso, disse ele franzindo a testa enquanto enfiava as mãos nos bolsos da calça de seda feita sob medida. Se eu só quisesse transar, podia ter feito isso com... Shamal se interrompeu, obviamente percebendo que aquela não era a coisa mais inteligente a dizer. Eu estava com saudade de você, continuou ele desamparado, desconfortável. Aquele não era o tipo de coisa que Shamal King dizia para as mulheres. Luna passou por ele e abriu a porta. É mesmo? Disse ela num tom seco. Que engraçado. Por quase 1 ano, desde o momento em que conhecera Shamal, Luna sonhara em ouvi-lo dizer algo assim, que indicasse que ela era especial de alguma forma. Agora que isso acontecera, ela não tinha vontade de ceder em nada. Talvez já tivesse dado a ele tudo o que podia, indo tão longe quanto possível. Shamal apoiou o peso num pé, depois no outro. Ele não sabia o que dizer, percebeu ela. Tendo sempre sido bonito demais, talentoso demais e agora rico demais, eram as mulheres que o abordavam. Ele fora disputado, idolatrado e mimado desde o ensino fundamental, quando seu talento para correr se tornara óbvio. Aquele era um novo mundo para Shamal King. Você quer entrar? Finalmente perguntou ela. Quero sim. Ele olhou ao redor do pequeno apartamento como se o visse pela primeira vez. Foi até a estante para examinar os livros guardados lá, as fotos da família. Esse é seu pai? Perguntou ele, pegando uma fotografia de um belo e sério major dos fuzileiros navais. Sim, antes de se aposentar. Então ele era do exército. Fuzileiro naval, corrigiu ela, escondendo uma careta diante da falta de capacidade dele em reconhecer o uniforme. Shamal parecia desconfortável de novo. Não sei nada sobre militares. A única coisa que eu fiz na vida foi jogar futebol. Imagino que você tenha viajado pelo mundo todo, não é? Sim, em algumas partes. Dá para notar que você é sofisticada. Ele devolveu a foto ao lugar, alinhando-a precisamente na posição em que Luna deixava. Você entende de vinhos e tals? Luna sentiu uma pontada de surpresa. Shamal soava um pouco inseguro, uma emoção que ela jamais associara a ele. Normalmente era convencido e abusado, como se achasse normal receber toda aquela atenção. Ele morava numa mansão, pensou Luna,
mas sentia-se intimidado porque ela viajara um pouco e participara de muitos jantares formais. Quer beber alguma coisa? Ofereceu ela. A coisa mais forte que eu tenho é cerveja. Talvez tenha suco e leite. Cerveja, disse ele aliviado. Talvez estivesse com medo de que ela lhe passasse uma carta de vinhos brancos. Luna tirou 2 cervejas da geladeira, abriu as garrafas e lhe entregou uma. Chamal o observou fascinado enquanto ela tomava o primeiro gole. Nunca te vi bebendo cerveja. Ela deu de ombros. É quase uma regra nas vilas militares, e eu gosto. Ele sentou e girou a garrafa gelada nas mãos. Depois de um momento reunindo coragem, disse: Luna, o motivo para eu vir aqui... Ele parou e girou a garrafa mais um pouco. Ela sentou diante de Chamal e cruzou as longas pernas. Ele olhou para o pedaço elegante de pele exposta como planejado. Sim, Chamal pigarreou. Quando você parou de aparecer, Bem, foi meio que uma surpresa. Achei que quer dizer... A gente transava, né? Disse Luna gentilmente, decidindo ajudá-lo. Naquele ritmo, Chamal ainda estaria tentando se explicar quando desse meia-noite. Era só isso que você queria? Tudo o que parecia querer. Eu tinha outros planos, mas acho que isso acontece com todas as suas outras namoradas, né? Mais desconforto. Foi mais do que só sexo, Luna. Aham. É por isso que você tem umas 3 garotas para cada dia da semana. Uma festa em cada cidade onde vai. Chamal, eu não sou idiota. Eu acordei para a vida. Eu queria ser especial para você, mas não é o caso. Sim, é sim, insistiu ele. Chamal examinou a garrafa de cerveja, o rosto enrubescendo. Eu não quero te perder. O que eu preciso fazer? Esqueça as outras garotas, disse Luna na mesma hora. Se você não for capaz de ser fiel, eu não estou interessada. Eu sei. Ele abriu um meio sorriso. Eu li a lista. Umas partes eu não vou conseguir cumprir. Ela sorriu. Algumas partes eram só piada, mas os primeiros 5 itens não. Eram muito sérios. Então, se eu esquecer outras garotas, você volta para mim? Luna pensou no assunto. Pensou por tanto tempo que ele começou a suar, mesmo no ar-condicionado do apartamento. Ela percebeu que já o havia descartado, mesmo que seu coração não estivesse de todo convencido. Voltar atrás exigiria esforço. Posso tentar, finalmente disse ela, e Chamal se recostou no sofá como um ufa, aliviado. Mas se você me trair, o que inclui dar em cima de uma garota qualquer numa festa, como já te vi fazer, eu estou fora no mesmo segundo. Nada de segunda chance, porque você já teve todas. Eu juro, disse ele levantando a mão esquerda. Vou parar com essa putaria. Pegação, corrigiu Luna. O quê? Você vai parar com essa pegação. Foi o que eu disse, é a mesma coisa. Não, os seus termos podiam ser mais educados. Foi isso que eu quis dizer. Meu bem, eu sou jogador de futebol americano, nós falamos palavrão. E isso não tem problema quando você estiver em campo, mas não é o que está acontecendo agora. Caramba, reclamou Chamal, mas de um jeito bem-humorado. Você está tentando me mudar. Luna deu de ombros de um jeito inflexível. O meu pai é capaz de xingar até não poder mais, só que sempre mede as palavras quando está com a minha mãe porque ela não gosta. E eu também não. Minha amiga Jane está tentando parar e tem um efeito ótimo no trabalho. Se ela conseguiu, qualquer um consegue. Tudo bem, tudo bem. De repente, Chamal abriu um sorriso. Ei, isso é meio caseiro, não é? Doméstico. Você enche o saco, eu prometo melhorar, tipo um casal. Luna riu e se jogou nos braços dele. Sim, tipo um casal. Continua. Ah, gente, alguma coisa aqui acabou de mudar. Curioso para a próxima parte? Então fica comigo.